E aí, oitavo ano, mais uma videoaula aqui do professor Nogueira. E essa videoaula é uma videoaula um pouco diferente, porque nela nós vamos entender a prova, né? Eu vou ler aqui a prova para vocês, para que vocês possam entender o que cada questão está perguntando. Tá bom? Então vamos tentar ser o mais breve possível, porque a prova de vocês está com 16 questões, viu? Vai ser muito boa essa prova. A primeira questão fala o seguinte: uma boa alimentação é de fundamental importância para a sobrevivência de qualquer ser vivo, pois ela é fonte de energia. Mas para gerar energia para o corpo humano, o alimento passa por um processo chamado digestão, processo feito pelo sistema digestório. São exemplos de órgãos pertencentes ao sistema digestório. Então vocês vão ver qual desses só tem órgão do sistema digestório. Se tiver um que não for sistema digestório, já não é esse item. Tá bom? Então é isso que é perguntado na primeira questão. Vamos lá para a segunda. A segunda questão fala o seguinte: a contração e a expansão, nessa sequência, o coração consegue bombear sangue para todo o corpo. Dessa forma, o plasma segue passando pelas veias e artérias, transportando substância para todo o organismo. Como se chama o movimento de contração e relaxamento do coração? Vamos ver qual é. É sístole e diástole? É contractile e expanse? É anáfase e diástole? É anáfase e sístole? Então vocês vão ver qual é o item certo, né? Que está sendo perguntado aqui na segunda questão. Terceira questão fala o seguinte: as pessoas que sofrem de osteoporose apresentam uma redução no nível de cálcio no organismo, o que leva a uma fragilidade dos ossos e pode causar fraturas. O tratamento consiste em uma dieta à base de alimentos ricos em cálcio, medicamentos e, nos casos mais sérios, exercícios físicos. Mas, para o tratamento surtir efeito, é necessário que o paciente tome sol diariamente para uma melhor absorção do cálcio. A necessidade de exposição do sol está relacionada à atividade da... Então, qual é a vitamina que está sendo falada aqui? A vitamina A, a B, a E, a D ou a K? Né? Vocês vão ver qual tipo de vitamina que está ligada até ele dar a dica aí do sol, né? Por favor, não errar isso não, galera. Quarta questão fala o seguinte: durante a digestão ocorrem vários processos físicos e químicos. Os processos químicos ocorrem na boca, no estômago e no intestino são respectivamente. Então ele está perguntando os processos que ocorrem na boca, no estômago e no intestino. Tá bom? Na boca acontece o quê? Não sei. No intestino acontece o quê? Não sei. No estômago acontece o quê? Não sei. Tem que ser na ordem: boca, estômago, intestino. Tá bom? Aí vamos lá. O item A fala mastigação, deglutinação e peristaltismo. Se for vocês, marcam. O item B fala quilificação, insalivação e deglutinação. Vocês marcam. E assim vai. Vocês vão ver qual o item correto aí para vocês marcarem a quarta questão. Quinta questão fala o seguinte: o ar é uma das principais fontes de energia dos seres vivos, tanto para os seres autrótrofos com o gás carbônico, quanto para os heterófitos com o gás oxigênio. Mas nos consumidores, essa troca de gás não é feita de qualquer forma. Para que isso ocorra, é necessária a participação de um órgão como a traqueia, nariz e pulmão. Qual conjunto de órgãos foi citado acima? Foi o sistema digestório, locomotor, excretor, respiratório? Tá bom? Essa questão está tranquila aí. É só você reparar, ela é bem direitinho a questão, que você vai saber qual o item correto da quinta questão. Sexta questão fala o seguinte: o sangue é formado por duas partes, plasma e corpos figurados. Associe as duas colunas relacionadas aos elementos figurados e suas respectivas funções. Elementos figurados e funções. Vamos lá. A primeira coluna tem 1 hemácia, 2 leucócitos, 3 plaquetas. E na segunda tem a ordem: ó, defende o organismo, transporta oxigênio, participa da coagulação. Então vocês vão ver qual é a sequência correta e marcar nessa sequência correta nos itenzinhos abaixo. Sétima questão: o ferro encontrado em legumes, folhas verdes, na gema do ovo e nas carnes vermelhas tem uma função muito importante no nosso organismo. Qual é ela? Vamos lá, qual é a função do ferro? Carregar oxigênio para o organismo, participa da digestão estomacal, está em todo o composto orgânico,
fortalece os ossos e ajuda na coagulação sanguínea. Então vocês vão ver qual é a função básica do ferro no nosso organismo. Oitava questão fala o seguinte: a digestão humana funciona da seguinte maneira. Primeiro, a ensalivação de alimentos que passam pela boca para sobre o processo chamado mastigação, onde se cria o bolo alimentar, que passa pela faringe e depois pelo estômago e de lá vai pelo esôfago, e de lá vai para o estômago, onde sofre processos químicos transformando-se em substância chamada de... Então, no estômago ele vira um tipo de substância. De lá vai para o intestino, onde... E assim continua. Como pode ser visto, está faltando uma palavra no texto. Que palavra é essa? Né? Aquela palavra lá, que é a substância formada no estômago. Qual a substância formada no estômago? Quimo, quilo, ácido gástrico, bolo alimentar. Então, vou aí e marcar qual item certo. Nona questão. O ferro é uma substância fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, pois esse composto necessário para o funcionamento de uma célula presente no sangue e dessa forma auxiliando no transporte do gás oxigênio. Que tipo de célula do tecido sanguíneo foi citado acima? Então, qual é a célula do tecido sanguíneo que o ferro está ligado? Plaquetas, plasma sanguíneo, leucócitos ou hemácia? Vamos ver qual é o item e marcar. Décima questão fala o seguinte: o corpo humano necessita ingerir diariamente uma quantidade mínima de energia para que possa exercer suas funções. A quantidade de calorias que deve ser ingerida depende do sexo, idade, atividade física exercida pela pessoa, variando de 1.500 a 3.000 calorias diárias. Que nutrientes encontramos nos alimentos e é utilizado pelo organismo como principal fonte de energia. Fonte de energia: carboidrato, lipídio, proteína ou vitaminas, tá bom? Fonte de energia. 11ª questão fala o seguinte: o tecido epitelial pode ser classificado como glandular, produzindo substâncias para o meio externo e o meio interno, ou produzindo substâncias para o meio interno ou externo. Entre as substâncias podemos destacar a saliva, que participa diretamente no processo de digestão, junto com os dentes e línguas. A saliva participa do primeiro processo de transformação do alimento, deixando deteriorado, formando assim o que é formado, né, na nossa boca ali com a saliva. É o quimo, o ácido gástrico, a pepsina, o bolo alimentar. Vocês vão ver o que é. Vocês sabem disso, tá bom? Eu expliquei isso. 12ª questão fala o seguinte: a AIDS é uma doença que ataca principalmente os jovens. Para que uma pessoa seja contaminada é necessário troca sanguínea, onde o vírus conhecido como HIV se aloja em nosso organismo, destruindo sua imunidade. Dessa forma, destruindo as células do sangue, abrindo caminho para outras doenças entrarem à vontade em nosso organismo. Que tipo de célula do tecido sanguíneo é citado acima? Então, qual é a célula que é citada, né? Que é a questão da defesa do organismo. Plaquetas, plasma sanguíneo, leucócitos ou hemácia. É só marcar aí qual é a célula que está falando. Questão 13. A respiração nos acompanha por toda a vida. Já que não é possível ficar sem respirar durante certo tempo, que varia de acordo com cada pessoa, existem pessoas que não conseguem ficar sem respirar por 30 segundos. Já outras pessoas conseguem ficar sem respirar até 6 minutos. Mas é fato que o processo físico é de fundamental importância para a sobrevivência do ser humano. Como podemos definir a palavra respiração? A. É a troca gasosa entre os seres vivos e o ambiente. É a utilização de gás carbônico para obter energia. É a utilização de água para obter energia. É a fabricação de glicose por parte das plantas, onde o intuito é gerar energia para todos os seres vivos. Então você vai ver qual desses itens aí está falando corretamente sobre a respiração. 14. Fala o seguinte: o ferro é uma substância fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, pois esse composto necessário para o funcionamento de uma célula presente no sangue. Essa 14 aqui já tem, viu? É repetida, não precisa fazer a 14. 15. Fala o seguinte: a hemorragia é um processo
onde ocorre um grande sangramento em certa localidade do nosso corpo. Caso esse sangramento seja dentro do corpo, chamamos de hemorragia interna. Caso seja fora do corpo, chamamos de hemorragia externa. Esse processo pode causar até a morte. Ocorre devido à baixa quantidade de... Então, a baixa quantidade de quê, né? Qual é a baixa quantidade de quê que vai gerar na gente hemorragia? Né? Tem a ver com a coagulação. Plaquetas, hemácias, plasma sanguíneo e leucócitos, né? É uma dessas células do sangue aí. Próxima questão fala o seguinte: as vias respiratórias, é a 16ª e última. As vias respiratórias formam a porção condutora do sistema respiratório e por elas que o ar passa durante os movimentos de respiração e inspiração. Sobre os processos de inspiração e respiração, marquem o item correto. O item fala: inspiração é o processo de entrada de gás e gás oxigênio no organismo. Isso aí é a inspiração, é o processo de entrada de gás oxigênio. O item B, inspiração é o processo de entrada de gás carbônico no organismo. Vocês vão colocar se é verdade. Expiração é o processo de entrada de gás oxigênio no organismo. Isso é expiração. Expiração é o processo de saída de gás oxigênio do organismo. Vamos ver qual desses itens é o item correto. Tá bom? Então é isso aí, 8º ano. Muito obrigado por assistirem essa aula. Tá aí a provinha lida para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou à disposição. Valeu, galera.